Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, nessa comemoração, desse mês que, na verdade, a gente sempre fala que Jesus tinha que ser comemorado todos os dias das nossas vidas, mas se dezembro é um mês que, naturalmente, tende a falar mais, a pensar mais na eternidade, aproveitemos isso, né? Nós estamos neste mês de palestras especiais de Natal, onde o tema central está em João 13:14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. E hoje o nosso querido professor Humberto Vasconcelos vai nos trazer de João 13:13. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Então, sempre uma alegria, uma honra para nós, receber nosso querido professor Humberto, com certeza uma palestra cheia de ensinamentos para nós. Vamos então fazer a nossa prece de início, para que possamos entrar dentro dessa sintonia de amor, de luz, de paz. Senhor Jesus, Mestre Divino, amigo sublime e incondicional de todas e todas as horas. Nesse momento, Senhor, onde cada um de nós escolhe acerenar o seu pensamento, abrir a mente, o coração e as vibrações para recebermos toda essa energia sublime e vibracional que se faz presente nesse ambiente, certamente preparado pelos nossos amigos, de forma tão cuidadosa e amorosa, sabendo que cada um de nós aqui estaria, trazendo os nossos sentimentos íntimos de busca, de procura, fazendo internalizar todo o ensinamento trazido por Jesus em seu Evangelho de luz e de paz. Que as palavras do nosso querido amigo possam trazer aos nossos corações a esperança, Senhor, de sabermos de Ti, que és o Senhor das nossas vidas, que possamos ter em Ti todo esse manancial, essa bússola direcionando as nossas dores, as nossas vontades, os nossos desejos, mas acima de tudo, a certeza de não pararmos no meio da estrada, porque certamente teremos a Ti, Senhor, a nos guiar e esperar. Que possamos ter uma noite de paz, de luz, de harmonia. Se conosco, hoje, agora e todo sempre. Muito bem, meus queridos amigos, meus irmãos e companheiros de Ideal Espírita. Nós nos sentimos muito bem nesta casa. Eu costumo usar sempre um adjetivo interessante. Aqui nós ficamos anchos. Conhecem esse adjetivo? Anchos. Esse é um adjetivo usado no poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, e é maravilha porque as pessoas do interior sabem o que é ancho, cheio, pleno, seguro, tranquilo e feliz. É assim que me sinto. E hoje, realmente, vamos dizer, auxiliado ainda por uma emoção que vem dos natais antigos. Eu sou um homem já bastante idoso e trago realmente uma memória simplesmente extraordinária do Natal. Eu acho que todos nós, que inclusive moramos em subúrbios distantes como os nossos, tal, onde
vamos dizer, comunidade que se comunica muito, comunidade que se integra muito, né? Nós vivemos esses momentos. E embora o Espiritismo não tenha essas datas assim, vamos dizer, determinadas, né, para serem festas religiosas, etc., mas o Espiritismo tem um objetivo muito importante, que é o de destacar a religiosidade dessas festas, que está realmente perdendo espaço para as novidades do tempo, para as agitações do tempo. E nós vamos descobrir isso, essa ação que o Espiritismo propicia, exatamente examinando o roteirozinho que preparei para esta palestra e chamo de Jesus na primeira pessoa. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. É tão importante isso, meus queridos amigos, tão importante isso. Porque o Evangelho realmente não é um roteiro para nos transformarmos em santos. Não é esse o objetivo do Evangelho. Até porque a palavra santo quer dizer separado. E é tudo quanto realmente nós admitimos que não represente o objetivo, não é, de uma sociedade. Realmente nós devemos estar junto, participar. Nós espíritas temos compromisso. Os espíritas sabem, a partir de elementos que ficam muito claros nesse roteiro que nós preparamos, que nós temos, como espíritas, compromisso pessoal com Jesus. E não é uma questão apenas de devoção. É uma questão de você sentir-se convocado, sentir-se responsável. Hoje em dia, quando se deseja realmente estabelecer uma motivação para as pessoas, fala-se muito de empoderamento, né? O empoderamento não é você realmente passear com a sua importância, né, a sua notoriedade, não é isso. É você ter compromissos com aquilo que representa o seu tempo, a sua condição humana. E o Evangelho realmente ele deseja isso, humanizar o homem. Humanizar o homem. Então, quando Jesus diz, eu o sou, eu sou o Mestre e Senhor mesmo, ele não está reincidindo ou instalando aquela presunção de superioridade, aquela presunção de verdade, né? Que infelizmente as religiões, inclusive cristãs, se caracterizam dessa forma. A verdade está comigo e não está com o outro, né? Então nós não temos nem presunção de verdade, nem presunção de salvação. Então quando Jesus diz, eu o sou, é porque ele está representando este papel extraordinário de expressar a sua humanidade. A vida de Jesus é um mergulho de um espírito superior, um espírito de luz, exatamente na terra dos homens. Então, e ele muitas vezes referia-se a ele como filho do homem, utilizando uma terceira pessoa. Aí realmente dando a ideia de que ele não estava querendo mas ele estava querendo realmente chamar a nossa atenção para as responsabilidades, os compromissos que estão, vamos dizer, que representam o objetivo principal do seu Evangelho.
O Evangelho quer simplesmente humanizar o homem. E nós já trabalhamos muito o conceito de humanidade. Nós sabemos o que é facilmente humano e o que é desumano. Não sabemos? Pronto. Não está muito fácil. Não é para sermos santos, beatos, nada disso. Então, eu espero que nós possamos descobrir com esse roteiro exatamente o melhor caminho para que saiamos hoje daqui, mais do que nunca, conscientes de nossos deveres, de nossas responsabilidades, como realmente, vamos dizer, integrante desse universo. Gostei muito quando há muitos anos eu li alguma coisa relacionada com o funcionamento do nosso organismo e o cidadão utilizou uma frase que ficou comigo: o universo passeia dentro de nós. Porque quando você inspira, você traz realmente o ar do ambiente e ele vai oxigenar, não é isso? Ele vai fortalecer, ele vai renovar todo o seu sangue, quer dizer, realmente ele traz aquela contribuição do universo. E a gente então vai recebendo notícias, né? O universo é a casa de Deus, e aí? Né? Então, são essas ideias que nós vamos tentar frequentar hoje, para, em primeiro lugar, sabermos a razão pela qual Jesus não deixa de usar a primeira pessoa, exatamente porque esta será a nossa obrigação, será o nosso dever. Cada um de nós sentir o peso da responsabilidade que lhe cabe e estar comprometido exatamente com o resultado de nossa ação. Então, o esquema mostra muito isso. E eu parto de duas ideias. A primeira ideia é esta aqui, com a qual eu tenho uma familiaridade grande pelo fato de ler essa pessoa desde que ela apareceu em tradução portuguesa aqui no Brasil, né, que é a Hannah Wolff. Realmente a maior notoriedade hoje, uma das grandes notoriedades da psicoterapia, né? Então ela tem um livro, ela lançou esse livro em Stuttgart em 1975, que se chama exatamente Jesus na perspectiva da psicologia profunda. Ela traz o contributo da ciência psicológica exatamente para identificar que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos. Há um livro com esse título, parece que é Françoise Doutor, né? É outra terapeuta importante lá da Europa, e realmente ela traz esse conteúdo científico, que é uma contribuição notável para a compreensão do Espiritismo. Quando nós dizemos que o Espiritismo tem base científica, é porque tem base científica. Sem dúvida nenhuma, nós temos compromisso com a ciência. Porque não podemos também simplesmente conhecer o Espiritismo. Nós temos de saber, nós temos de entender, né? Como todo o apelo, não é? O apelo para a vida é que nós, em primeiro lugar, entendamos a vida, porque enquanto nós não entendermos a vida, nós não vamos compreender. Vamos ser sempre reativos. Diz, puxa vida, eu sou um azarento, ou puxa vida, eu gostaria tanto de ter isso, puxa vida, eu gostaria de ter nascido em Miami, Deus me livre, né? Deus me livre, nascer em Miami? Não dá. Eu digo brincando que procurei um lugar onde houvesse pé de manga rosa.
Nesse lugar eu encarno. Fora dele, não quero saber de encarnar. Onde não tem a manga rosa para a gente se lambuzar, não é? A manga rosa caída no chão naquele momento. Isso é a nossa realidade. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Mas é esse poder, não é? De nós realmente conhecermos que somos relevantes. Nós não somos irrelevantes, nós somos relevantes. Não podemos desfazer de nós mesmos. Então ela traz esta visão, nas primeiras palavras do livro, que está aqui transcrita, né? Examinando-se o Novo Testamento do ponto de vista da psicologia profunda, chega-se à conclusão de que Jesus, veja que maravilha, isso é um testemunho histórico, mas aqui da ciência da história, né? Não da narrativa, né? Porque história tem dois vieses, né? É a narrativa, que é o cronista da história, e realmente a ciência, que é exatamente a pesquisa histórica baseada em fatos, em documentos, em lugares, etc. Examinando-se o Novo Testamento do ponto de vista da psicologia profunda, chega-se à conclusão de que Jesus foi um fenômeno arrebatador e fascinante. Veja que maravilha! Um fenômeno arrebatador e fascinante. Além de significativamente moderno. Por quê? Porque Jesus traz para o Evangelho todo o conhecimento disponível até aquele momento. É impressionante quando nós estudamos mais detalhadamente cada capítulo do Evangelho, cada versículo, qualquer coisa, nós vemos uma compatibilidade com todo o conhecimento disponível até aquele tempo. Então é lógico, se nós lançamos mão do conhecimento disponível daquele tempo, nós não vamos perder de jeito nenhum a nossa juventude, vamos dizer assim. É sempre novo, é sempre moderno. E ela acrescenta mais, e o foi com tal relevância que tão somente o saber histórico e o teológico conseguiram revelá-lo. Porque enquanto a tentativa de revelar Jesus partia só dos historiadores, havia uma certa dificuldade, porque dizia-se a historicidade de Jesus não é uma coisa exata, documentada. Por quê? Porque os documentos disponíveis, que são raríssimos, na época, e todos os indícios que serviram para estabelecer esses grandes marcos da história, eles falhavam em relação a Jesus, Há espaços da vida de Jesus que são desconhecidos, Jesus dos 13 aos 30, Jesus até os 12, Quer dizer, são espaços que não são conhecidos. Ele se fixou, tendo nascido em Belém, ele se fixou em Nazaré, que era uma cidade realmente de maior, com uma simplicidade maior, mais ligada ao artífice, quer dizer, a atividades que não eram atividades realmente das metrópoles, Então, historicamente, nós não conseguimos esboçar a importância de Jesus. Só foi possível quando se trouxe a teologia. Você juntou a teologia com a história, diz assim, poxa, realmente você só pode ter uma visão mais apropriada de Jesus quando você realmente reunir esses dois aspectos, Porque ele revela Deus. Nós bem sabemos que Moisés, com seu decálogo, etc., presta um serviço extraordinário, a ideia do Deus único,
Mas ele revela Deus para as criaturas. E Jesus revela Deus nas criaturas. É por isso que ele usa realmente a primeira pessoa sempre que possível. Exatamente, porque ele vai dizer que o reino de Deus é de ser construído no nosso coração. Então nós temos de entender Deus exatamente para expressá-lo, né? Expressar a nossa própria genética divina que existe, né? Mas fazer isso com consciência, quer dizer, com humanidade. Então é isso. Somente esses dois saberes conseguiram realmente esboçar para nós essa personalidade magnífica, que é um fenômeno arrebatador e fascinante. As páginas que se seguem pretendem, pois, demonstrar esta afirmação, e o livro todo vai perseguir exatamente essa construção da ideia de Deus em nossa alma, em nosso coração, que vai exigir de nós, inclusive, que nós amadureçamos. Porque, na verdade, o que fazemos muito é permanecer um pouco ligados, um pouco presos à nossa infantilidade. E mais tarde ela vai fazer algumas, vamos dizer, afirmações a esse respeito. Eu espero chegar até lá para que nós possamos vencer esse roteiro de estudo, meus queridos amigos. E me desculpem, eu poderia aqui estar agitando vamos dizer, uma oratória assim, vibrante, né, emocionante, mas nós temos de realmente construir, né, isso de forma radicada na nossa alma, e temos de estudar. Isso é uma proposta de estudo, é um tema de estudo, porque só a partir daí nós vamos realmente alcançar a relevância desse tema. Depois nós temos, esse livro foi lançado em 1975, em 2000, a nossa Joana de Ângeles, que nos dá de bandeja realmente a psicologia, não é? Profunda, realmente. Então ela vai buscar esse tema e publica esta obra fundamental, O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É extraordinário esse livro. Eu, quando peguei na mão de Divaldo, ele puxou meu braço assim: quero a sua apreciação em torno desse livro. Eu disse: não, pede a outro, que eu não tenho cacife para isso, não. Mas ele ficou interessado em que a gente expressasse realmente. E o que eu fiz foi o seguinte: adotei esse livro durante 1 ano, estudando nas nossas reuniões de tratamento. Um grupo fechado. Então, do primeiro ao último capítulo foram exatamente 12 meses de estudo. No último mês, minha mulher, que tem muita intimidade comigo, disse, voltando para a casa do último, né, momento que eu estava já buscando um outro livro para substituir esse, ela disse: muita gente não entendeu nada. Aí eu digo: ótimo, isso era tudo que eu queria saber. Aí estabeleci o mesmo livro. No dia seguinte, qual é o novo livro? Não há novo livro. Nós vamos estudar de novo o Evangelho à Luz. E foram 2 anos. Exatamente porque é isso. Quer dizer, o fundamento, esse fundamento científico que nós vamos realmente aprofundar aí. E hoje nós temos a felicidade, não sei se é uma percepção minha, otimista, mas de ver um grande número de psicólogos já cedendo aos argumentos do Espiritismo, porque é muito difícil você admitir que um psicólogo não tenha realmente o conhecimento de alma, de espírito, etc., né, que o Espiritismo realmente revela.
Então, aí temos esse livro, e esse livro, inclusive, desencadeia as obras psicologistas de Joana de Ângeles, né? Que são em número de 10 ou 12, um número grande, mas que é uma contribuição notável realmente do Espiritismo nesse viés religioso. E algo que é realmente fundamental, nós descobrimos realmente na interpretação espírita, é esse princípio da unidade. Verifiquem que a unidade de Deus, quer dizer, a teoria do Deus único, não é? que Moisés realmente, vamos dizer, contribui com ela através do Decálogo, né? E vem também o trabalho de outros profetas, né? Do Antigo Testamento. Então, vamos dizer, proposta de unidade, ela é também um convite nosso para a unidade. É por isso que o Espiritismo, a proposta do Espiritismo, é uma proposta universalista. Nós sabemos, por exemplo, que se as religiões, as diversas denominações cristãs mantiverem, vamos dizer, os aspectos fundamentais do cristianismo, isto é, a crença no Deus único, não é? A crença no Espírito, a vida depois da morte, esses são realmente, esse aí é o grande andar de cima, onde todos nos encontramos. Somos espiritualistas todos. Há uma diferença entre espiritualistas e espíritas? Ah, sim. Porque muitos espiritualistas não acreditam na reencarnação, por exemplo, têm dificuldade. Exatamente porque não se munem desses documentos que nós estamos procurando chamar a atenção aqui, exatamente para que a proposta do cristianismo seja realmente uma proposta de unidade, né? Se nós não tivermos esse conceito, nós não poderemos realmente migrar para conceitos mais elevados de sociedade, por exemplo, de corresponsabilidade social, não é isso? Então, essa proposta de universalização e o princípio da unidade é um princípio que serve não somente para ressaltar o aspecto do Deus único, mas é todo um caminho, né, ou toda uma sugestão que é válida realmente para nós, que somos membros da família humana. E o Espiritismo é mestre nisso, quando diz que a nossa família é a humanidade, né? Nossa família é a humanidade, acabou, né? Não tem esse negócio de diferença de cor, de pele, de nada disso. O homem é potencialmente o mesmo. Nós verificamos isso na literatura, né? Uma moça sai do interior do Nordeste, migra para uma cidade do litoral baiano e vive a saga, que é um roteiro geograficamente muito, vamos dizer, situado naquele momento, naquele tempo. E aí vem o Jorge Amado, escreve Gabriela, Cravo e Canela, e com 1 ano e 2 anos de divulgação desse livro, o livro atingiu um número de traduções extraordinárias. Mas 40 idiomas diferentes. Nenhum de nós tem condição de, né, sem consultar, listar 40 idiomas. Mas esse livro foi. Quer dizer, então é essa universalização, que mostra o quê? Que submetidos àquelas experiências, todos os homens têm aquele mesmo tipo de reação. Isso nos faz realmente, né? Não é verdade? Submeta um homem àquela, né, experiência, que ele vai ter
também as mesmas, seja onde for que ele vive, ele vai ter as mesmas reações. Então, esse princípio da unidade e da universalidade é algo realmente muito importante. Bom, isso aí também tem outros apelos que a gente vai fazer se houver tempo, e se não houver, eu espero ter condições de voltar aqui para a gente realimentar esse tema. Agora vem aqui a notícia de uma obra, estávamos conversando sobre obras antigas, etc., que é extraordinária. Disse que os espíritas têm um compromisso pessoal com Jesus. Isso não é coisa pequena, né? Mas também não é para você ficar ancho somente, né? Você vai ter que ficar responsabilizado por isso, que não é brincadeira, né? Mas nós temos. E quem nos dá a chave para isso é aquele cidadão que está ali olhando para nós. É tão importante que consta que ele teria sido convocado a migrar para colônias superiores, quer dizer, planos superiores, porque realmente a vida dele é uma vida absolutamente meritória de todos os, né, as aquisições que se possa fazer no planeta, e ele abre mão disso porque ele se vê comprometido com a Terra. Assim, enquanto houver alguém, eu quero ficar aqui, é meu compromisso. E é isso realmente que ele revela nesse livro, que é um livro notável, fininho, 1921, eu tenho a primeira edição desse livro, embora tenha nascido um pouco depois de 21, mas, né, conservo essa edição original. Eu tenho tanto ciúme dele que ele já não está sozinho, ele está dentro de um envelope, num determinado, né, filosofia teogônica. A doutrina espírita como filosofia teogônica, não é? Teogonia é uma coisa, teologia é outra. Teogonia é o entendimento, a busca de Deus, a compreensão de Deus, o conhecimento de Deus, não é? E quem propicia isso é realmente a doutrina espírita. E ele chega a essa evidência, naturalmente, ele desenvolve realmente essa sua percepção a partir de um momento realmente muito sério, porque ele havia feito, algum tempo atrás, não é, uma confissão espírita, que ele era um homem público, importante, não é? Ele então se confessou espírita, sabia que isso realmente era algo que ia produzir, não é, reações muito sérias. E o irmão dele, o irmão Germano, quer dizer, o irmão de pai e mãe dele, publicou uma carta de termos nacionais, destacando ou acusando-o de apostasia. Né? E ele então não ficou calado, né? E não deixou, e permitiu que essa carta realmente alcançasse os seus objetivos e respondeu ao irmão. É extraordinário. Essa aí é uma carta, esse livro, não sei se já leram, é uma carta dele, né, explicando ao irmão por que ele tinha aderido realmente ao espiritismo. E essa carta ele diz, bom, isso aí realmente é a forma de você conhecer Deus. É a filosofia teogônica. É por isso que nós espíritas temos um compromisso pessoal com Jesus, porque ele nos revela Deus. Mas não é Deus para nós, como a maioria das religiões de denominação cristã, elas realmente apresentam, vamos dizer, Deus para nós e aos seus representantes na Terra, que têm a prerrogativa de perdoar os seus pecados, de estabelecer uma espécie de, né, forma de você, vamos dizer, se conciliar com os seus
deveres de forma espiritual. E se a pessoa realmente driblar essas alternativas das igrejas tradicionais, vai ser o último momento em que existe uma extrema unção. Quer dizer, a pessoa vai morrer com a consciência de que vai para o céu. Vai dar trabalho a gente nas reuniões mediúnicas aqui, quando chegam lá em cima onde ele estiver, que não encontram nem o céu, nem o purgatório, nem o inferno. Espera aí. Então, dá um trabalho medonho às vezes. Você passa anos, eu passei 2 anos já discutindo com um dos espíritos. Discutindo não, né? Ele até passou a fazer falta, porque quando ele não vinha, ele disse, a gente tem saudade desse cara. Muito bem. Então é isso, meus queridos amigos. A revelação realmente desse conhecimento de Deus vem através disso aí, a contribuição notável. Tanto que ele se empenhou a partir disso para que a Federação Espírita Brasileira não se transformasse num cânon. Porque a ideia da federação era ser um ponto de irradiação, não é isso, de tudo quanto deveria modelar as casas espíritas. E ele percebeu isso como presidente da federação. Disse, vou acabar com esse negócio, não pode ser. Devemos deixar as pessoas livres, as casas espíritas livres, não é? E então ele encabeçou um programa de harmonização do movimento espírita, né, brasileiro, que inclusive resultou num pacto áureo, né, todos nós sabemos disso, e hoje nós temos pelo menos essa convivência saudável, né? Mas havia muito essa tendência. Djalma Farias, presidente da Federação Espírita Brasileira, cria a Comissão Estadual de Espiritismo. Qual era a ideia de Djalma Farias? Era que a comissão se responsabilizasse pela irradiação do programa da federação exatamente para o interior do estado ou para as casas espíritas mais remotas, não é? Não era para estabelecer uma igualdade, não, mas para repercutir, né? Eu mesmo, como jovem na mocidade espírita, viajei muito para levar ao interior, em nome da federação, com a equipe da federação, os estudos, os trabalhos que eram publicados, etc., e você ia, né? Quer dizer, isso sim, mas o que aconteceu? A ideia do cânon estabeleceu uma diferença entre comissão e federação. Né? Aí uns centros se filiavam à comissão, outros à federação. Hoje, graças a Deus, isso foi superado e prestaram atenção ao que o nosso querido. Nós não podemos ter um Vaticano, né, no Brasil. O Vaticano canônica é a Igreja Católica, porque todo o ordenamento parte exatamente do cânon, que é exatamente a... Então, meus queridos amigos, é uma contribuição notável que eu queria realmente passar. Nós não vamos fazer nenhum tipo de apreciação, mas é muito interessante que um dia marquem um trabalho, né, para nós estudarmos essa carta. Filosofia teogônica, é como ele chama o espiritismo. Filosofia teogônica, filosofia de conhecimento de Deus. Quase de reconhecimento, exatamente porque é Deus em nós. Quando você, vamos dizer, procede com justiça, com amor, com misericórdia, você revela Deus. Eu digo sempre isso, quando recebemos a visita de uma pessoa que nós queremos bem, nós estamos doentes, estamos chateados, perdemos um parente, perdemos não, morreu um parente nosso, estamos de luto, a pessoa vem
passa 10, 15 minutos, meia hora, um dia, conversando conosco. Na hora da saída, diz: ô fulano, foi tão bom você aqui. Foi Deus que lhe mandou aqui. Já disse isso alguma vez? Já disse isso alguma vez? Claro, foi Deus que lhe mandou aqui. Deus se revelou através de você. E quando o nosso querido, desculpem que eu repito muito isso, Paulo de Tarso, disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Veja que ele está usando o verbo ser, não é? Deus é por nós, não é simplesmente ele torcendo em seu favor, não. Ele se revelando por nós. Se Deus é por nós, bem, isso aí merece, porque todo tipo de interpretação leva exatamente. Se você está com Deus, está com tudo, né? Mas não. Se você expressa Deus, então ele se revela através de você realmente. Perceberam como é Deus em nós? Então, se você pratica qualquer ato de bondade, de misericórdia, de perdão, né? Inclusive é preciso que a pessoa abandone um pouco o infantilismo, porque o infantilismo tem essa história de dizer: eu fiz aquilo, mas eu nem queria fazer aquilo. Foi fulano que me indicou, foi fulano que me... né? Atribui sempre seus erros, etc. Isso é coisa de criança, né? Você pediu, puxa, isso aí tá fora. Não foi eu que botei aí. Então, se você não foi ele que botou aí, não é isso. Quer dizer, então é preciso que nós deixemos de ser infantis. Eu tenho até um trabalho delicioso a respeito disso, mas o relógio é materialista, não deixa a gente fazer tudo e vai correndo, né? Mas tem uma coisa aqui bonita sobre isso, sobre nós deixarmos de ser crianças nos nossos diálogos com Deus. É muito importante. Não sei se não devo ter tempo de dizer isso, não. Aí o nosso filósofo, ele vai fazer quer dizer, ele migra, por isso que eu estou chamando de Jesus na primeira pessoa, né? Eu sou a luz do mundo. Quando a sombra espessa da ignorância predominava no planeta em desenvolvimento, era na época, né? Jesus veio pessoalmente à Terra e sem reserva proclamou: eu sou a luz do mundo. Depois ele constrói, com o seu colégio de apóstolos, ele constrói a ideia de que eles são a luz do mundo. Não é isso? Eu sou, é como nós, como cristãos, temos de fazer, né? Eu sou. Eu tenho um compromisso com isso, tenho responsabilidade, esse é o meu dever, é a minha obrigação. Toda a sua existência de beleza e claridade criou o amor na cultura, como presença do Pai misericordioso no coração da humanidade. Isso aí foi utilizado por Herculano Pires para perceber aquela diferença entre a moral endógena e a moral exógena. A moral exógena nos inspira vamos dizer, uma etiqueta, não é? É você estar no ambiente, a exógena que vem de fora para dentro. Então você vê os costumes. Não, eu não posso ir lá no Maria Dolores com esses trajes, tem que ir uma coisa diferente e tal. Então você vai se ajustando ali. É uma moral que vem dos costumes sociais. E uma moral endógena. Vocês sabem como é que Herculano Pires apresenta essa moral endógena? Como a presença de Deus dentro de nós. Que diz assim: perdoe, ele errou, igual a você errou tantas vezes, não é? Ame, faça, seja compreensivo, seja amável, não é? Experimente a sua dor sem muita reclamação. Está aqui a doutora que sabe muito bem disso. Não reclame muito não, tal. Não seja criança, não, porque afinal de contas há muitas experiências dolorosas
que resultam em ganhos efetivos para as pessoas. E o que nós devemos reter é isso, né? Olha, me sacrifiquei muito para obter isto, mas realmente a partir de quando eu obtive isso, a minha vida mudou, claro. Então esse foi o objetivo, né? E não o de castigar, né? E todas essas ideias foram banidas pelo Espiritismo, queridos amigos. Exaltando a glória da vida e todas as vibrações do astro em formação, o mestre incomparável exclamou: eu sou a vida. Eu sou a vida. As pessoas reclamam da vida, meu Deus do céu, para depois terem saudade da vida, né? Aí se eu soubesse, né? Todo mundo é devoto de São Soubesse, né? Ai se eu soubesse, ai se eu soubesse. Mas a felicidade estava junto de você, você não reconheceu, ela foi embora. Leia-se Guilherme de Almeida, né? É um poema lindo sobre isso. À medida que o reino de Deus se expandia, o dulce condutor elucidou: eu sou o caminho. Né? Então, o caminho tem espinhos, né? O caminho tem dificuldades, etc. Mas se você não passar por ele, meu filho, você não será promovido de série de jeito nenhum. Não é? Não tem, porque você fica sem linguagem para atingir a série seguinte. Né? Isso nós sentimos na escola, né? Quando pessoas vão fazer cursos, né, extra tal, para acompanhar o currículo. Por quê? Porque vão acumulando dificuldades, né, e não têm condições de realmente conhecer. Roteiro único para a verdade, a sua mensagem fez-se o alicerce de todas as edificações morais e proclamou: eu sou a porta. E aí não é a porta larga. A estrada para a redenção humana teria que passar pelo desafio de um espaço estreito que não permite acesso à ilusão e às irresponsabilidades. A pessoa, por exemplo, é infeliz porque foi desiludida. Olha, doutora, ruim é você estar iludido, senhor. Não. Se você se desiludiu daquilo, você se libertou. Agora você está iludido o tempo todo. Isso é criancice, nossa. Então não tem que reclamar que a porta é estreita, não é? Porque afinal de contas, ela exige que você tenha um comportamento mais ou menos adequado, tal. Quando as curas e fenômenos múltiplos libertam os corpos atormentados e preconizavam comportamentos severos, o excelso benfeitor expôs: eu e o Pai somos um. Isso é o que? A unidade. Porque havia um cronista muito interessante que dizia assim: olha, esse negócio de Deus é o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E para o homem realmente não ficar por baixo, criou Deus a sua imagem e semelhança. É o que aconteceu com o politeísmo, não é isso? Havia Deus para tudo. É uma pessoa que, né? Então havia um Deus para cada imagem e semelhança. O Deus da lavoura, o Deus da justiça, o Deus do amor, a deusa do amor. E quando chegou a Roma, disse: não, Deus não pode ser masculino, tem que ser feminino, tem que ser Vênus. Quer dizer, nada de Eros, é Vênus, que é a deusa do amor, quer dizer, com o patriarcalismo, né, dos romanos, né? Então é isso, quer dizer, para, vamos dizer, recompensar ou retribuir a Deus o favor, o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. É por isso que a teologia realmente transformou Deus numa pessoa. E aí ficou difícil. Aí chegou um outro teólogo e disse: não, é mais de uma pessoa. Aí jogou mais duas pessoas com todo o respeito que nós temos por essa teoria e tal, mas complicou muito, né? Para
vamos dizer, inadequação científica enorme, porque a pessoa é importantíssimo. Você tem que ser uma pessoa, você tem que ter a sua... Você não pode ter crise, né? O narcisismo, dizem os melhores poetas e filósofos, o narcisismo não é uma coisa barata, não. Diz que Narciso viu seu semblante na superfície de um lago. Não foi no prato de sopa, não, nem na xícara de café. Foi na superfície de um lago. Ele ficou maravilhado porque ele se viu realmente participando daquilo, né? Participando daquele todo, daquele universo. E daí nasceu o Narciso. Não é esse narcisismo barato, né, que a pessoa, vamos dizer, se limitar a si mesmo, né? Expandindo por toda parte o verbo fluente e libertador, como eu fico satisfeito de ouvir que os médicos estão achando já que não é um defeito do velho falar muito. Pronto, vocês estão ficando velhos também, porque não somente eu, né? Aí o velho diz, esse cara tem muita conversa. Tem muita conversa, né? Eu, terça-feira passada, fui vítima de um exame médico que me levou 5 horas e meia. Olhe, para um velho cheio de achaques, como a gente vai ficando, viu? Não se incomode. Passar 5 horas e meia numa tal de cintilografia do coração. Seu coração, enquanto ela não conseguiu que o meu coração cintilasse, né? E haja remédio, e haja coisa, e haja injeção e tal. Meu Deus do céu, eu não mereço isso. Esse médico é um... Não foi não. Não. Isso aí realmente, né? Assim, ele é realmente uma pessoa que não mede as consequências de seus atos. Mas é isso, meus amigos. Então se descobre... Bom, aí eu encontro para amenizar o nosso clima, havia um homem bem humilde do interior, não é? E ele ficou no nosso meio, assim, havia umas pessoas mais citadinas, né, como nós somos, tal. Ele chegou, ficou sentadinho ali, aí eu cheguei junto dele e disse, será que você vem de Surubim? Aí ele disse, como o senhor sabe? Não é nada, eu dei uma coisa assim, acertei. Disse, e tem muita pamonha? Ela tem, a terra da pamonha e tal. Esse homem se desmanchou e fez um ambiente. Aí todo mundo contava histórias, etc. Como foi bom, né? E a gente descobre, os médicos estão descobrindo que isso é bom para a gente. Falar é bom. Ruim é a pessoa ficar caladona, não é isso? Mas você falar, você se comunicar, é realmente você se realizar, se robustecer. Isso é extraordinário, né? E são fundamentos da ciência espírita. Tá? Quando eu ouço, ou vejo, leio o nosso Emmanuel dizer, olha, essa expressão alma das coisas deve ser melhor compreendida. Isso não é uma visão pessoal, não. Isso é ciência. Porque nós damos valor estimativo a um presente simples que nós recebemos. Esse não é simples, viu? Esse é um presente realmente de grande expressão. Mas muitas vezes você tem uma coisa simples que não tem valor nenhum e você tem um valor estimativo. Quer dizer, isso é o quê? A sua genética divina deu alma àquele objeto. Quem pegou na minha caneta, no meu lápis, né? Para você fazer questão de uma caneta, de um lápis, eu não sei qual é o vínculo que existe, porque o próprio Emmanuel diz que as coisas também adquirem uma dimensão infinita. Nós somos espíritos, né?
Então, naquele momento de nossa vida, aquela coisa foi absolutamente necessária. Nós estávamos com o corpo físico. Sem aquela coisa, nós não teríamos. Então é um valor relativo do ponto de vista, vamos dizer, de sua permanência e tal, ou outros tipos de valor, mas realmente tem o seu, a sua alma. A verdade é essa, né? Então veja o que é espiritismo, é muito séria. A proposta espírita é séria, né? E é fascinante. A imortalidade é o hino a ser entoado pela vida em todos os momentos, e sua voz então esclareceu: eu sou o pão da vida, quer dizer, alimenta a vida. A vida não fenece, a vida é. A vida não foi, a vida é, não é? Deus para nós não foi. Nós como espírita, Deus criou a Terra, criou. Não, Ele cria. Porque o universo se expande permanentemente, nós sabemos disso hoje bem. E quem é que está comandando essa expansão com aquela, vamos dizer, aquela harmonia, não é? de uma nebulosa, né? Dialogar com outra nebulosa, isso é um negócio grande demais, mas existe isso, tanto que elas não se chocam no espaço, né? Nós dialogamos com a Lua, que é o nosso, né, parceiro mais próximo, né? É um satélite do planeta. Nós dialogamos, sabe que a Lua tem realmente, né, influência nas marés, influência até no juízo de algumas pessoas mais impressionadas. É isso mesmo, né? Tem esses diálogos. Tudo é água, né? Hã? Tem influência das águas, tudo é água, 90% é Exatamente, é isso, né? Somos 70% de água no organismo, né? Eu acho que ia ter muito mais. É mais, né? Olha aí. É importante isso, né? Eu sou meio fascinado por essas coisas, viu? Vocês me desculpem, eu fico entusiasmado, mas entusiasmo não é coisa ruim, não. Entusiasmo é a pessoa cheia de Deus. A verdade é essa, né? Então vamos nos entusiasmar pelas coisas entusiasmantes, né? Seus poemas, suas canções de incomparável ternura foram cantadas pelos anjos que o precederam e sucederam a fim de vencer os séculos inolvidáveis. Seu poder e determinação convocaram: vinde a mim. E que força, né? Extraordinária, né? E nós, na Terra, não queremos mais responsabilidade. Eles, vinde a mim. E aquele compromisso, aquele comprometimento importante, não é? De um membro da sociedade. Em um mundo de sacrifícios ergueu cruzes, surgiram holocaustos através das páginas da história, surgiram? Claro, quantos cristãos morreram nos circos romanos, não é isso? Quantas figuras notáveis como Giordano Bruno, vocês conhecem a história de Giordano Bruno? Um homem extraordinário, uma das maiores inteligências que já chegou ao nosso planeta, ser queimado pelos companheiros de igreja. É terrível isso, meu Deus do céu. Isso não é uma reparação que nós estamos fazendo, mas é terrível. Foram esses holocaustos, não é isso? Holocaustos de pessoas que determinam, que se doam, né? Uma mãe que se doa a um filho, né? Com essa onda de autismos agora, de criança autista avessa, né? Eu acho que já existe uma certa generalização disso, né? Porque eu acho que um grau de autismo, eu acho que cada um de nós tem diferente do outro, né? Mas, né? Cada um tem o seu autismo particular, não tem não? Pois bem, então vamos encarecer e não ter isso como uma doença, mas com todo respeito, há mães que são admiráveis, se dão de uma forma admirável, sobretudo as mães, a pais também, mas em menor proporção. Exatamente porque a mãe é a origem, né? Parte dela, né? Milhões de convidados o seguiram e ofereceram-se em sacrifício.
Muitos, porém, não puderam ser-lhes fiéis. Corromperam a sua mensagem, corromperam a mensagem de Jesus. Corromperam. Muito corrompida, sem dúvida nenhuma. Às vezes até com boas intenções, mas corrompida. Realmente não. Deus não quer isso. Muitas vezes as pessoas se pegam com coisas, meu Deus do céu. Eu já contei aqui, eu acho que isso, porque isso me impactou tanto lá em Fátima. Eu vi um quadro, meu Deus do céu, que eu disse, meu Deus, não pode ser um negócio desse. Uma moça tinha dado à luz recentemente, acompanhada do esposo, carregando um filhinho, fazendo um roteiro enorme de joelhos, né? Pleno sol do meio-dia, meu Deus do céu. Eu cheguei junto dela e disse, eu vou descobrir a língua dessa moça, porque se for uma que eu, né? Então, aí cheguei junto, olhei, fiquei com ela. Quer dizer, o casal, né? Ela de joelhos e eu ao lado. Eu vou fazer um cara de pau aqui, né? Mas não tive coragem de, realmente seria um escândalo, né? Mas uma coisa, a pessoa ter essa ideia de saber que aquele compromisso tem que ser. Eu queria dizer, moça, Nossa Senhora já liberou você há tanto tempo. Você não ouviu, não? Ela liberou você. Realmente não disse. Mas são certas coisas que nós não podemos continuar. Isso é uma corrupção da mensagem, né? Tem até um texto de Spinoza sobre a relação do homem com Deus também, que é muito interessante, depois a gente fala sobre isso. Então é isso, ele liberou os guias da humanidade e voltou na glória solar da imortalidade, é a ressurreição em que muito pouca gente acredita, a verdade é essa. Hoje, quando o caos se estabelece nos corações e a vida se estiola antes das trágicas previsões, ante as trágicas, não sei se está certo isso. Ele volve a confirmar, eu sou a vida, vida exuberante, e é a alternativa que nós temos realmente para viver a nossa vida e representar também a vida. É de perguntar-se então a nós que o conhecemos e nos comprometemos com ele, que somos? Vós sois o quê? O sal da terra, de que o mundo necessita. Veja bem a nossa adequação. Ninguém está aqui sobrando. Nós somos o sal da terra. Aí Jesus diz, se o sal se torna insípido, com que se haverá de salgar? Não é cruzar os braços, não é abandonar as suas obrigações, não, eu vou preferir uma vida melhor, uma coisa, não tem nada disso, você tem de aceitar a proposta para a qual você foi concebido, a verdade é essa. Sabendo a responsabilidade pessoal que temos com ele, como deveremos agir? Sejamos os servidores da última hora, fiéis ao compromisso. Sigamo-lo. Jesus e nós. Este é o compromisso realmente que nós temos com o Mestre Jesus. E para terminar, porque não vai ter tempo de fazer aquela coisa das crianças, do infantilismo, seria bom, né? Mas não sei se vocês têm tempo para isso. Então eu quero trazer essa contribuição. Hein? Eu levo uns 15 minutos para fazer isso. Bom, então eu vou terminar, quer dizer, eu estou concluindo isso aqui com esse poema de João de Deus, que a gente vê, né, em forma de busto, lá numa praça de... É uma coleguinha minha de 90 anos, é um pouco mais velha do que eu. Deve estar com insônia. Muito bem. Minha mãe, por quê? João de Deus, grande poeta
português, que comparece no Parnaso de Além-Túmulo com contribuições notáveis. Minha mãe, porque Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza. Porque não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento interna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Muito bom. Há um livro que se intitula Sofrer e Amar, de um padre católico. E ele apresenta realmente, o primeiro capítulo é exatamente isso: as portas do coração nosso são fechadas com aquela aldraba de ferro enferrujado, né? Temos dificuldade de abrir a porta do nosso coração. A verdade é essa, né? Então, não abrimos as portas do coração. E a tese do padre, o nome dele está me fugindo agora, mas é exatamente esta: as portas do coração do homem não têm fechadura. Se tivesse fechadura, Jesus, né, tem a chave e tal, de todos os segredos, né? O livro é João Ama. Não, é Sofrer e Amar. Hein? O autor Sim. é João Ama. João Moama. João Moama, exatamente. O senhor tem esse livro? Mas o senhor é moço, não é como eu, velho, assim. Não é? Pois bem, João Moama, ou Moama, não é? Moana. Então ele diz, olha, é preciso que nós realmente aprendamos a abrir a porta. Por quê? Porque não tem fechadura, você tem que abrir por dentro, né? E isso está aí expresso nesse poema de João de Deus, que é também do Parnaso de Além-Túmulo. Meus amigos, eu não vou cansá-los mais. Em outra oportunidade a gente fala dessa meninice que nos atrapalha. A verdade é essa. Nós temos de amadurecer, não é? Porque enquanto não amadurecermos, nós não teremos realmente condições de adquirir. A Clarice Lispector dizia isso muito bem, sabe? Eu preciso de algo maior do que a liberdade. A liberdade para ela era fichinha, né? E tem toda a razão, porque nós precisamos mesmo de autonomia. Porque se derem liberdade a você e você não tiver autonomia, você não sai do lugar. A verdade é essa. Clarice Lispector ensina isso a gente. Ela não chega a fazer esse tipo de comentário, mas eu tenho certeza que o objetivo é exatamente esse. Muito bem, meus amigos, então ótimo. Quero muito que o Natal seja alegre, feliz, não é? Venturoso na casa de vocês. Isso vai depender muito realmente. Não vai depender de dinheiro, de presente grande, nada disso. Vai depender de a gente começar realmente a botar um óleozinho nessa engrenagem enferrujada que nós temos e começar realmente a abrir. Nós não podemos, olha, você conhece uma pessoa pela primeira vez, né? Você diz assim, eu fui com a cara daquele sujeito, não é assim que a gente diz? Não é? Aí uma outra pessoa, eu não fui com a cara daquele sujeito, não me bateu bem. Vê que negócio, é até um pouco, vamos dizer, não é legal, né? Então, nós temos obrigação de abrir a porta do nosso coração. Eu acho que é o capítulo que, meu Deus, talvez 35 de Pão Nosso.
não dou certeza, porque minha memória já não está mais a mesma, mas em que o nosso Emmanuel comenta aquele aspecto do cisco no olho do vizinho, né? E quando nós temos uma trave no nosso olho, ele diz assim, aquele que está com o cisco no olho e que você logo vai julgá-lo pelo cisco do olho dele, ele tem também os pés martirizados, as coisas, ele tem coisas muito mais profundas, sofridas, né? Então, ao invés de você, vamos dizer, destacar o que ele tem de ruim, você veja realmente que ele é uma pessoa que necessita de você. Então, nós temos a obrigação de abrir as portas do nosso coração, porque muitas vezes Deus realmente bate as portas do nosso coração em figuras que não dão a ideia exata para nós de que são portadoras de Deus. Que Deus nos abençoe. Desculpem um pouco da minha, vamos dizer, condição menor de dinamizar mais a palestra. Hoje eu tenho que ter realmente um roteiro, né? Por isso que dou preferência a esse sistema de palestras em que todos nós compartilhamos um texto, partimos do texto, até porque não existe experiência maior do que a leitura, tá? E é uma experiência que nos acompanha para o resto da vida, é maravilhoso. Se você aprende a ler, agora tem que saber ler, né? Aprender a ler. Muito bem. Deus abençoe, doutora, Deus abençoe todos vocês. Um Feliz Natal para todos. Muito obrigado. Graças a Deus que Ele é eterno, não é? Coisa maravilhosa. Muito obrigada, meu querido. Sempre, viu? Sempre e para sempre. Leve um grande abraço para os nossos amigos do Peixotinho. Tem uma singela lembrancinha aqui para o senhor da nossa casa. A singeleza daqui. Tranquilidade. Coisinha. Mas para o senhor aí lembrar de nós, todos nós com muito carinho. Deus quiser, ano que vem estaremos juntos aqui com mais ensinamentos maravilhosos, não é? E que a gente possa, nesse Natal, todos nós... Pode abrir para o senhor ver. Se o senhor gostar, o senhor devolve. Veja se o senhor gosta. Olha. Dona Joana aproveitar aí do cheiro do maridão. Tem uma camisinha aqui do Caminho do Bem, com o nosso querido mestre aqui em prece. Tá vendo que linda? Olha que bonita. Se eu olhar, lembrar de nós aí. Maravilha. Nós é que agradecemos demais esses ensinamentos incríveis, sempre importantes. Que nós possamos nesse Natal e sempre, né, na nossa vida, não perdermos nunca a capacidade de nos fascinarmos pelo ser humano, né? Por mais singelo que ele aparente ser e por mais que nós achemos que já sabemos de muita coisa, mas é sempre maravilhoso nós olharmos o ser humano e podermos extrair dele o seu fascínio, os seus ensinamentos. Então, que a gente não perca e que desenvolva essa capacidade de olhar o outro e dizer, ele sempre vai ter coisas incríveis a me ensinar, não é? Sejam as pessoas mais humildes que passem nas nossas vidas, mais simples, mais singelas, mas que nós olhemos o outro e possamos reconhecer nele um ser humano extraordinário, porque eu acho que é muito isso que o Cristo quer de nós,
que possamos desenvolver essa capacidade de sermos, porque somos seres extraordinários. Muito obrigado pelo ser extraordinário que o senhor é, viu, professor? Muita gratidão a Deus. E que possamos todos ter um Natal de muita paz, de muita luz, que as portas da nossa casa estejam sempre abertas para o nosso Mestre. Na terça-feira que vem, como é dia 24, e a gente, não por isso, né, não por ser esse dia, mas é porque muitas pessoas moram um pouco distantes daqui do nosso centro, e aí nesse dia a gente não vai funcionar. Mas na quinta-feira estaremos aqui, na nossa palestra de quinta-feira, né? A gente vai estar fazendo a palestra do dia 26, tá? E que nós todos possamos, nesse momento a gente vai ter o passe coletivo, tá? Então vamos nos concentrar e a gente vai pedir para o professor fazer a prece de encerramento, por favor. Jesus querido, aqui estamos realizando uma espécie de caminho de volta, Senhor. Muitos de nós com aspectos cansados, mas cheios de experiência e com a felicidade de havermos descoberto em nosso caminho refúgios extraordinários que nos ligam a Ti, ao Teu Evangelho, uma forma de interpretar-nos a nós mesmos, uma forma de compreendermos melhor a vida, de agradecermos pela vida, de reformarmos a vida como colaboradores da obra de criação do Senhor da vida. Muito grande é a responsabilidade do cristão, Senhor, daqueles que realmente sentem a convocação do alto e daqueles que se sentem honrados de servir, porque não existe honra maior do que a honra de servir. É a melhor forma de nós conciliarmos, harmonizarmos as nossas possibilidades de amar. É amar servindo, e é servir por amor, exatamente para valorizar o tipo de ação que nos sublima, que nos aproxima de Ti, que nos aproxima dos nossos afetos mais caros, mais queridos, conquistas de tempos passados e conquistas que realmente se projetam ao longo do tempo infinito que todos nós temos na condição de espíritos que somos. Obrigado por este momento, obrigado por esta visão de Natal. Obrigado pelo fato de sabermos que neste momento podes nascer em nosso coração, Senhor. Nem precisamos dos símbolos da manjedoura e de outros, por mais interessantes e sublimes, porque identificamos num ponto qualquer da nossa alma aquele ninho de amor que vai ter possibilidade de agasalhar a tua proposta, dar vida a essa proposta, testemunhar o valor, a utilidade dessa proposta. Que Deus nos abençoe a todos que estão aqui presentes, Senhor Jesus, e que possas neste momento receber a nossa saudação de eternos beneficiários do grande sacrifício que representou a tua descida ao planeta dos homens. Mas isso foi tão sério e tão verdadeiro que jamais te ausentaste entre nós. Continuas no barco que nós estamos acompanhando e
com o qual aportaremos, na verdade, aos nossos objetivos mais relevantes. Que a paz do Senhor possa beneficiar o nosso país, Mestre Celestial e querido, a fim de que todos possam encontrar motivos, razões, pretextos e formas de colaboração para que a sociedade realmente possa refletir a alegria do Natal, a alegria do renascimento. Que a paz do Senhor esteja conosco, Senhor. Assim seja.